Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco. Eu sou o Bruno Oliveira. Vídeo de hoje para falar sobre União Espanhola 1, Fluminense 1, empate conseguido ali no finalzinho do jogo. Então o Fluminense vem se especializando em fazer gols no final dos jogos, né? Foi assim o empate, foi assim a vitória contra o Bragantino, a vitória contra o Santos e agora o empate contra a União Espanhola. Vamos, antes da gente começar a falar, pedir para os amigos, deixa o like de vocês, se inscreva, ative as notificações, né? Siga a gente nas redes sociais também, está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, vamos hoje tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, porque não foi um bom jogo, né? Não foi um bom jogo, algo que era de se esperar. O Fluminense ele não foi nem com o seu time reserva, ele foi com o seu time misto do reserva com o time C, né? Então, dificilmente daria para esperar alguma coisa do jogo de ontem. Lembrando que a gente teve dois garotos, um de 17 e um de 19 anos, nas laterais. A gente teve jogadores mais veteranos, né, que não tem espaço no time titular. A gente teve uma dupla de zaga ali composta pelo quarto e pelo quinto zagueiro, goleiro reserva. Então, foi o time foi. Vamos falar do time primeiro, né? O Fluminense entrou em campo com Vitor Eudes, Júlio Fidelis, a zaga com Thiago Santos e Manuel, e do lado esquerdo, o garoto Wagner. Meio campo, Bernal, que foi capitão do time, né? Até por questão de facilitação com o diálogo com o árbitro. Então tivemos o Bernal, o Nonato e o Lescano, titular pela primeira vez. Keno, Serna e Everaldo, né? Então, como eu falei, a gente tem o goleiro reserva, a gente tem dois laterais jovens da base, a gente tem a dupla de zaga, que é a quarta e a quinta opção, o Bernal, que briga pela titularidade, o Nonato, que também vem entrando sempre, então a gente pode dizer que Bernal e o Nonato são do time reserva, né? O Lescano, um jovem que ainda não caiu nas graças do Renato, e talvez, se a gente for considerar o jogo de ontem, não vai ser agora que ele vai cair. E aí a gente tem o Keno, que é o reserva, como se fosse o reserva imediato ali do Canova, então também está no time reserva. O Serna, que entra sempre, o Everaldo, que é reserva imediato de Germancano, né? Então, falando sobre o jogo, o primeiro tempo foi até um jogo equilibrado. O União Espanhola com muito mais posse de bola, mas conseguiu chegar algumas vezes, né? Mas com muita limitação, né? Um time muito ruim, mesmo com o Fluminense totalmente desfigurado, o União Espanhola não conseguiu matar o jogo. E eles só conseguem fazer o gol deles no segundo tempo, principalmente se a gente for considerar, se a gente tiver que apontar um culpado, esse culpado tem nome, Thiago Santos, né? Numa jogada ali onde ele tinha a bola dominada na defesa, ele tenta sair driblando pelo meio, desarmado, a bola é enfiada para o atacante e ele finaliza cara a cara ali com o Vitor Eudes, né? Por mais que a bola tenha ido em cima do goleiro, mas foi um chute a queima-roupa ali, não tem como botar na conta do Eudes, né? Então, o União Espanhola abria o placar ali no segundo tempo, né? Na parte final já do segundo tempo, até que aos 47 do segundo tempo, 47, 48 do segundo tempo, uma bola brigada ali pelo Wesley Natan na frente da área, sobra para o Nonato. Nonato dá aquela chapada de curva bonita, a bola vai morrer lá na gaveta, 1-1. Né? Mas voltando ao jogo, segundo tempo o Fluminense não existiu. Né? No primeiro tempo a gente foi mal, no segundo tempo a gente não existiu. O time não conseguia, e isso me impressionou bastante, isso me assustou bastante. Por mais que sejam jogadores reservas, jogadores de um terceiro time, a gente está falando de jogadores que são profissionais do Fluminense. E a gente não conseguia ver o Fluminense trocando 3 passes. O Fluminense não conseguia trocar 3 passes. Uma quantidade absurda de passes errados, né? Então, isso, olhando para um futebol profissional, de pessoas que são pagas para fazer aquilo ali, que vivem aquilo ali, que treinam aquilo ali todo dia, mostrar o que mostraram no jogo de ontem é assustador. Né? A gente entende que é um time totalmente sem entrosamento, né? A maioria ali nunca jogou junto,
né? Um ou outro ali que jogaram, principalmente os reservas imediatos, jogam no time reserva, mas a gente entende que entrosamento no futebol ele faz toda a diferença, né? Mas nota-se que faltou muito mais do que só entrosamento. Faltou, talvez, vontade, talvez faltou um pouco mais de raça, de determinação ali dentro do jogo, né? E a parte técnica, principalmente, foi sofrível. A gente teve muito poucas oportunidades. Então, não dá. Mesmo sendo um time B para C do Fluminense, não dá para ser muito inferior à União Espanhola, como foi. Um time que está ali brigando pelo rebaixamento do Campeonato Chileno, né? Então, o Fluminense, se a gente pegar quem entrou em campo, tem ali eu tenho certeza que tem ali, só de salário, de folha salarial dos reservas, talvez ali umas 4 vezes, 5 vezes mais do que a União Espanhola titular, né? Então, foi assustador. Foi assustador. Mas, algo, eu já tinha falado isso aqui quando eu fiz o pós-jogo do jogo do Águia de Marabá e do São José. Eu falei que eu não ia tirar conclusões em cima dessa partida, né? Mas por quê? Porque foram partidas que a gente jogou contra ninguém. Então, foram vitórias esmagadoras contra times muito fracos. O jogo de ontem, eu vou seguir a mesma linha, até para não ser incoerente. Eu não vou tirar conclusões precipitadas do jogo de ontem, justamente por todo esse contexto que eu citei, da falta de entrosamento, né, de muitos jogadores mais jovens, jogadores que não têm oportunidade. Então é difícil você chegar e botar lá e fazer todo mundo render. Dificilmente isso vai acontecer. Então eu não vou ser leviano de quando as coisas dão certo, eu não vou considerar. Aí quando as coisas dão errado, eu vou considerar? Não. Eu vou tentar seguir o mesmo critério que eu venho seguindo para esse tipo de jogo, tá? Então, mas é importante a gente falar que o time foi muito mal. O time foi muito mal. Aí pode-se discutir se foi uma boa ou não o Renato ter poupado todo o time. Pode-se discutir isso, porque, por um lado, a gente tem um jogo ali que seria um jogo sem altitude no Chile, que não é uma viagem muito longa, né, contra um adversário tranquilo, que a gente poderia ter matado a situação do grupo logo fechado. Mas também a gente pode falar que, pensando ao longo do ano, né, que poucas oportunidades a gente vai ter de poupar o time, essa foi uma oportunidade boa. Né? Lembrando que a gente tem 2 jogos em casa, contra o próprio União Espanhola e contra o Once Caldas. Tem o San José fora, né? Então o Fluminense está nesse momento com 7 pontos, tem tudo para chegar a pelo menos 13 pontos, né? E se classificar até de uma maneira tranquila no grupo. Então, eu particularmente não acho que foi o pior dos mundos a decisão tomada. Poderia ter sido diferente? Poderia. Né? Mas a gente fala isso agora porque o resultado não veio. Se o resultado tivesse sido vitória para o Fluminense, a gente não estaria tendo esse tipo de debate. Né? Então, eu acho que fica algo muito raso a gente analisar somente ganhou, deu certo, né? Foi a atitude correta. Perdeu, foi a atitude errada. Eu não acho que seja dessa maneira. Então, não acho que foi o fim do mundo, não acho que foi o pior dos cenários, né? O Fluminense tem enviado o time que enviou e feito o jogo que era esperado, pelo menos por mim. Né? Eu não esperava a derrota, mas não esperava também uma grande atuação. Né? Eu estava ali imaginando que o Fluminense jogaria um jogo como jogou ontem, mas que talvez o resultado tivesse sido um resultado melhor para o Fluminense. Agora falando sobre os jogadores, né? A gente tem ali o Vitor Eudes. Eu não vou. Vamos lá. Vamos trazer um pouco sobre os jogadores, o que deu para a gente enxergar ali. Né? Lembrando que, como foi um jogo muito abaixo, tá? Então, eu vou tentar citar mais ou menos o que deu para enxergar de cada um, sem tomar decisões ali, cravando se o jogador presta, se não presta, se é bom, se é ruim. Eu acho que o fato não é esse, porque eu gosto sempre de analisar o contexto do que acontece em cada partida, tá? Mas vamos lá, Vitor Eudes. Vitor Eudes, ele faz algumas boas defesas, né? Inclusive, ele faz uma defesaça, mas a jogada já estava parada para o impedimento. Mas o gol foi uma bola defensável, né? Então,
talvez o Vitor Eudes, se não fosse o gol da maneira que foi, eu acho que poderia talvez ter sido o melhor em campo ali de uma maneira indiscutível. Mas foi bem. No geral, foi uma boa partida do Vitor Eudes, jogador que tem muito pouca oportunidade de jogar ao longo do ano. Então, vou dar uma nota 7 aí para o Vitor Eudes. Lateral direito, Júlio Fidelis, um jogador que, inclusive, eu venho pedindo aqui já tem um tempo, né, para começar a ter uma oportunidade no time de cima, fazer um pouco parte do elenco profissional, de repente ter uma oportunidade, vez ou outra, uma vez que nem Gug nem Samuel Xavier estavam agradando 100%. Samuel Xavier agora parece até que conquista de vez ali a vaga titular, né? O Júlio, ele faz um jogo, ele toma, né, uma canseirazinha ali pelo lado dele, não tanto quanto o Wagner, que a gente vai falar daqui a pouco, mas foi uma estreia normal, como a gente espera de um jogador da idade dele, né? Agora eu não lembro se é 18 ou 19 anos que o Júlio Fidelis tem, mas eu acho que é 18 anos. Eu falei 19, mas acho que ele tem 18 anos. Então, tentou jogar, né? Não se escondeu. Uma nota 5 aí pro Júlio, né? Não foi pior dos mundos, não. A zaga. A gente tem Thiago Santos, né? Thiago Santos, para mim, foi o pior jogador em campo disparado. O jogador mais experiente que a gente tinha em campo ali, se não o mais experiente, um dos mais experientes, ele simplesmente erra tudo, né? Ele toma um drible desconcertante no primeiro tempo, um drible assim onde ele vai de primeiro e dá um bonde sem freio. É, algo que a gente já tinha visto no último jogo contra o Vitória, que ele também toma um drible assim na hora do gol do Vitória, que ele vai todo desgovernado e passa batido, não para a jogada, nem encosta no jogador, nem encosta na bola. Então é um jogador, gente, limitadíssimo, né? Principalmente se o Renato realmente imaginar ele como volante, né? Aí vai ser o novo Igor de 2025, né? Vai ser esse Thiago Santos. Então, não à toa se tornou a quarta opção ali da zaga. E pelo jogo de ontem, não é absurdo a gente dizer que ele virou não a quarta, mas a quinta opção, tá? Então, falha no gol, é o responsável direto pelo gol do União Espanhola. Então, a nota 2 ali para o Thiago Santos ontem, horrível. Perdeu em cima, perdeu embaixo. A partida para se esquecer, né? Companheiro dele, Manuel. Manuel errou pouco, passou uma certa segurança ali, né? Com uma defesa, um ataque fraquíssimo do União Espanhola, né? Como eu falei, não é um jogo para a gente tirar grandes conclusões, né? Mas olhando apenas para o jogo em si, Manuel ali tem uma nota 6. Né? Eu acho que não compromete, não, de certa forma, foi até bem. Lateral esquerda, Wagner. Wagner é um garoto de 17 anos, né? É um jogador promissor da posição, mas ontem a sua estreia foi uma estreia assim mesmo que serviu só para tirar o nervosismo, né? Tirar o lacre apenas, porque a atuação foi uma atuação pífia, pavorosa do Wagner. Ele muito nervoso, né? Completamente desnorteado ali no jogo, e ele ainda dá o azar de ter o melhor jogador da União Espanhola caindo pelo lado dele, né? Jogando em cima dele. Então isso aí prejudicou também a atuação do menino. Então eu acho que valeu pela estreia, né? Valeu pela estreia justamente para, de repente, numa segunda partida ir com mais confiança. Mas não deve ter grandes chances de jogar esse ano. Lembrando que ele foi titular porque o Léo Jansen estava sentindo ainda uma lesão que tirou ele do jogo contra o Vitória. Senão, o Léo seria o titular. Né? Até porque o Léo é 3 anos mais velho, é um jogador mais experiente, já passou por São Paulo, Palmeiras, aí Fluminense. Mesmo com 20 anos, tem muito mais rodagem do que o Wagner, né? Mas é isso, para o jogo de ontem não foi bem, né? Uma nota 4 aí para o Wagner. Meio campo agora. Bernal, titular, capitão. Esperava-se mais do Bernal. Esperava-se mais. Eu acho que eu sempre espero um pouco mais do Bernal. Mas como é importante também, como eu falei e estou falando desde o início do vídeo, analisar o contexto do jogo. É diferente você ter um Paulo Henrique Ganso para dar um passe, um John Arias para dar um passe, e você ter um Kevin Serna, um Ken, né, jogadores que vão te
te limitar muito mais nesse setor de fazer a bola circular, né? Não gostei muito do jogo do Bernal ontem, não. Acho que poderia ter sido um jogo para ele, de repente, botar a bola ali embaixo do braço e ser dominante no meio campo, e ele não fez, né? Então, uma nota 5 aí para o Bernal na partida. Nonato. Nonato, muito passo para trás, muito passo para o lado, mas tentou, né? Minimamente tentou, que era o que dava para ter sido feito no jogo de ontem. Apareceu pouco, mas apareceu de uma maneira decisiva na frente no final do jogo, acertando um belíssimo chute. Então, pelo gol principalmente, né? Não pela atuação, mas pelo gol principalmente, uma nota 6,5 ali pro 6,5 não, uma nota 7 também para o Nonato, né? Igualando a nota do Vitor Eudes. Para mim, foram os dois melhores do time ontem. Poderia ter feito mais, né? Então, talvez a atuação do Nonato ela mostra que o Martinelli é titular absoluto. Não tem como tirar o Martinelli do time nesse momento. Vamos lá, passando para frente, Lescano. Uma estreia de titular ali que era muito aguardada pela torcida, muito pedida pela torcida, mas foi mal. Decepcionou, errou bastante, né? Passes que ele poderia fazer de uma maneira muito simples, ele deu um passo um passo que seria para a direita, ele dava para a esquerda, errou passes simples, perdeu bola, não criou nada. Um jogo decepcionante do Lescano, mas sempre bom lembrar. É o primeiro jogo de titular, o garoto tem 21 anos, não é um bagre, é um bom jogador. Ninguém é o melhor jogador do Campeonato Paraguaio à toa, né? Não que o Campeonato Paraguaio seja, né, um grande parâmetro, mas se o cara é o melhor jogador do campeonato, ele não é ruim, né, cara? Então, mas a gente tem que lembrar que, principalmente jogador que vem de fora, gente, existe a adaptação. Tem jogador que às vezes adapta rápido, já chega e toma conta. Tem jogador que demora. E a demora não é um mês, 2 meses. Às vezes pode levar um ano, né? Às vezes pode levar um ano. Então a gente está falando de um jogador de 21 anos, tem 4 meses de Rio de Janeiro, 4 meses de Fluminense, 4 meses de futebol brasileiro, e fez a sua primeira partida titular, né? Assim como eu falei do Wagner, né? Foi bom para quebrar o lacre. Talvez o Lescano tenha servido para isso também. Não foi bem no jogo de ontem, mas eu tenho muita fé que o garoto possa dar a volta por cima e mostrar um bom futebol no Fluminense, né? Então, nota 4 para o Lescano também. Na frente, Keno ontem parece que estava muito mais empenhado em discutir com o árbitro, em cavar a falta do que jogar bola, né? A gente quase toma um gol no primeiro tempo numa bola que ele perde. Ele perde uma bola, gera um contra-ataque pro União Espanhola, que foi aquela bola que eu falei, aquele lance que o Thiago Santos vem, bom bonde, passa de primeira, né, e toma o drible, mas a jogada começa com o Keno perdendo a bola lá na frente. O Keno perde a bola, depois o Wagner não consegue chegar no jogador que recebe, e aí depois cai no duelo com o Thiago Santos, né? Então, Keno fez uma partida pavorosa, era outro que se esperava o protagonismo desse time, e ele não conseguiu fazer, né? Então, talvez torne até um pouco mais vergonhoso, um pouco mais vexatória a atuação dele, justamente por ser um jogador que briga por vaga no time titular e mostrou esse jogo pavoroso de ontem. Então, uma nota 3,5 ali para o Keno. Eu não vou dar uma nota 3 para não falar que ele foi pior que o Thiago Santos. Do lado direito, Serna. Serna de bom, né? Ele tem uma jogada no primeiro tempo, que numa puxada de contra-ataque, que ele consegue levar na linha de fundo, dá um bonito drible ali, espera o zagueiro cair, dá um drible, passa entre o zagueiro e a linha de fundo e rola para trás para o Everaldo. Então, talvez tenha sido a única jogada boa do Serra, a única coisa de qualidade positiva que a gente viu no Serra no jogo de ontem, um jogo muito abaixo também. Outro que a gente esperava bem mais, né? Mas menos pior do que o Keno. Então, nota 4 para o Serra. E fechando com o Everaldo. Everaldo, outro também que não aproveitou a oportunidade, né? Alguns jogadores, como Thiago Santos, Nonato, Bernal, Serna, Keno e Everaldo, era um jogo vital para eles. Porque se eles tivessem ido bem, eles teriam colocado
um pinguinho de dúvida, um ponto de interrogação na cabeça do Renato. E o jogo de ontem fez só mostrar que nenhum deles ali pode ser titular, né? Pelo menos baseado no jogo de ontem. Eu ainda acredito muito no Bernal. Desses nomes aí, eu acho que é o que pode ter a vaga de titular, né? Eu acredito no Bernal, mas não correspondeu também, né? Recebeu poucas bolas e as bolas que recebeu não conseguiu dar prosseguimento às jogadas. Teve um lance de qualidade, que foi esse lance do Serna, que o Serna chega na linha de fundo, cruza para trás e ele faz um giro muito rápido. Ele tem até feito, alguns gols que ele fez no Fluminense foram desse jeito, fazendo esse giro rápido. E ele fez um giro muito rápido, dominou, já girou o corpo, bateu de canhota, mas a bola vai para fora. Seria um bonito gol. Mas foi a única participação. Ele até teve outra logo no início do jogo, uma jogada que ele faz o facão, né? Que é uma jogada que eu sinto muita falta no Fluminense, vindo por parte do centroavante, que é aquele lance que o armador pega a bola e ele faz o X, assim, né? Ele parte na frente do zagueiro e a bola vai por trás do zagueiro e ele se encontra e finaliza. Ele até consegue fazer uma jogada dessa, mas a bola já chega muito próxima do goleiro, então ele finaliza, o goleiro pega. Mas um jogo bem abaixo também. Tá? Uma nota 4 para o Everaldo. E a gente tem os substitutos. Né? A gente tem o Sintra entrando no lugar do Wagner, zagueiro, né? Mas sem nota, entrou ali já no final. A gente tem o trio de ataque que entrou depois, né, para tentar mudar o jogo. A gente teve o Paulo Baia, o La Vega e o Wesley Natan, né? Aí eu acho que o Alexandre ele comete um erro, porque ele bota o Baia ele centralizado, o La Vega pela esquerda, só que o Baia automaticamente ele vai cair um pouco mais pela esquerda, que é a posição dele, e joga o Wesley Natan, que talvez seja o mais talentoso dos três, para o lado direito. E o Wesley Natan, que só tem 16 anos, né? 16 ou 17, não sei se ele já chegou a fazer 17, mas eu acho que ele tem 16 anos ainda. Ele rende muito mais pela esquerda, que é a posição dele. E aí o Alexandre bota 3 jogadores que jogam pelo lado esquerdo, né, de uma vez só. Então a gente tem o Wesley Natan na direita, afobado, normal também. Era esperado isso, que não iria entrar e acabar com o jogo, entrou muito afobado. Então o Wesley Natan pela direita tentou, se movimentou, errou bastante, né? Mas não se omitiu, buscou jogar. O Baia pela esquerda, a gente não viu o Baia tocar na bola. O Lavega fez uma boa jogada, né? Conseguiu chegar na linha de fundo, só que na hora de dar o passe para o Everaldo e ganhar o 10, ele erra o cruzamento, é interceptado pela zaga, mas buscou jogar, mostrou que pode ser uma opção, né? Pelo menos para ser testado em jogos melhores, com um time melhor. Né? Então, uma nota 4 aí para o Paulo Baia, uma nota 4,5 para o Lavega e uma nota 5 para o Wesley Natan. E tem mais alguém que entrou? Eu não sei, eu acho que não tem mais ninguém, não. Acho que foram esses nomes aí, né? E algo que eu acho que é importante, né? Eu falei dos jogadores que entraram, 3 jogadores que entraram que jogam pelo lado esquerdo, isso mostra o desequilíbrio do elenco do Fluminense, né? Como a montagem do elenco não foi uma montagem homogênea, né? Porque a gente tem jogadores que jogam pelo lado esquerdo. A gente tem o Canóbio, que é o titular, a gente tem o Keno, a gente tem o Serna, a gente tem o Laverga, a gente tem o Paulo Baia e a gente tem o Wesley Natan. São 6 jogadores que jogam pela esquerda. O único desses daí que joga também pela direita é o Serna. De resto, são 5 jogadores que jogam única e exclusivamente pelo lado esquerdo. Ah, Bruno, mas não pode jogar na direita? Pode. Qualquer jogador pode jogar em qualquer lugar. Agora, se vai render, é outra história, né? E aí a gente tem, pelo lado direito, apenas o Ares, o Serna, que entraria, né, nesse jogador que joga dos dois lados, e o Riquelme, que tem 18 anos. Então a gente vê, né, como foi mal montado esse elenco do Fluminense. A gente tem um monte de jogador para uma posição, e para uma posição tão importante quanto do outro lado do campo, a gente não tem praticamente ninguém. Então, acho que torcer para que a gente não tenha grandes perdas ao longo do ano, mais do que a gente já tendo, né? Porque a gente está com muita gente indo para o departamento médico.
Tomara que isso possa diminuir essa quantidade de jogadores, porque o nosso elenco ele é limitado. Ele é um elenco limitado. Eu me equivoquei até algum tempo atrás de ter achado esse elenco do Fluminense muito bom, né? Mas errei, fui moleque. O famoso errei, fui moleque, né? Mas é isso. Vamos ver o que acontece. Próximo jogo do Fluminense agora contra o Botafogo, sábado, 21 horas, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Esse sim, um jogo muito importante. Não dá mais para perder. Não só por ser Campeonato Brasileiro, mas por ser um clássico estadual, como não dá para perder mais uma vez o Botafogo, né? São 7 derrotas consecutivas, então tá pesado. Não dá pra gente dar mole mais, né? Então é isso, galera. Deixa o like de vocês, se inscreva, botem nos comentários o que vocês acharam do jogo ontem, se vocês acham que o Renato errou, ou se ele acertou ao fazer essa escolha por esse time que foi escalado, né? E lembrando, né, trazendo a tabela, o Fluminense continua em primeiro, agora com 7 pontos, 11 Caldas com 6, União Espanhola com 1, com 2 pontos, e o São José com 1 ponto. Beleza? O próximo jogo do Fluminense é contra o San José, na Bolívia, e o Once Caldas em casa pega a União Espanhola. Então, é isso, galera. Fiquem bem, até a próxima. Amanhã, 7 da manhã, estamos com um vídeo aqui, mais uma vez, beleza? Valeu, grande abraço, saudações.